Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde a todos que vão assistir a esse vídeo aí, desse estudo no YouTube. Então, nós convidamos a todas e todos para orarmos. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse campo vibracional que se abre, a fim de que possamos estudar amparados pelos Espíritos de Luz. Mais uma vez, queremos agradecer a Leon Denis pela obra que ele deixa, a fim de nos auxiliar através de leituras de textos mais simples, mais acessíveis à nossa compreensão, mas não menos importantes que as obras da codificação. Queremos também agradecer aos espíritos que coordenam as atividades dos estudos da Casa Espírita, que eles possam estar conosco nesta tarde de quinta-feira, a fim de que nós possamos cada vez mais compreendermos de forma mais plena aqueles ensinamentos que nos ajudarão também na nossa evolução. Hoje, em especial, nós queremos pedir pelo nosso país e principalmente pelos nossos irmãos do sul do Brasil, que estão atravessando momentos desafiadores com a tragédia das tempestades, dos alagamentos, das chuvas, que durante esse estudo nós possamos também doar aquilo que tivermos de melhor em fluidos, em bálsamos, e que a espiritualidade possa conduzir da melhor forma possível. Assim como a todos que estiverem assistindo posteriormente, que possam estar em condições também de doar boas energias para os nossos irmãos. Muito obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, envolva o nosso planeta Terra com o seu manto de bênçãos, de amor, de paz, de harmonia, para que possamos cada vez mais nos transformarmos, para também acompanharmos a transformação do planeta. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro O Porquê da Vida, do Leon Denis. Nós já encerramos o livro propriamente dito. E agora nós estamos lendo as cartas que foram incluídas posteriormente a esse livro, né? As cartas de Lavater. Hoje nós vamos ler a segunda carta, e como nós já combinamos, nós vamos fazendo a leitura e vamos conversando sobre aqueles temas que forem aparecendo. Lembrando que essas cartas, elas foram escritas no final do século XVIII, em 1796, e elas surpreenderam muito até Kardec. Essas cartas estão também na Revista Espírita, de 1868, e ele ficou muito surpreso quando ele viu que já no século XVIII, né, as ideias que ele estava trazendo ali já eram ideias que permeavam as mentes humanas, né? Então, a gente vai dar início aqui a essa leitura. Se você quiser comentar alguma coisa, Ricardo, também, porque eu começo a falar, né? Eu tenho esse hábito, aí eu vou direto. Eu não sei se você comece a ler para a gente começar a comentar. Ah, tá. Tá bom? Uhum. Então, segunda carta. As necessidades experimentadas pelo espírito durante o seu desterro no corpo material, ele continua a senti-las depois de o abandonar. Aí tem uma nota aqui. Esse estado é uma consequência do passado,
mas os espíritos adiantados estão livres disso. Lede a obra O Céu e o Inferno. O autor, né, o editor, ele sempre vai trazer essas notas e ele vai citar muito a obra O Céu e o Inferno. Por quê? O livro O Céu e o Inferno vai trazer relatos de espíritos, né? Como é que foi a chegada deles no mundo espiritual, como é que eles estão, o que eles passaram. Então, é uma indicação que a gente sempre vai deixar também, né? A leitura do livro O Céu e o Inferno. Realmente, Rosimar, são depoimentos, né? São depoimentos de espíritos desencarnados sobre aquilo que ele passou, né? É muito interessante essa parte do livro Céu e Inferno. Aliás, o livro todo é interessante, né? É muito bom. Interessante, não. É muito bom, mas esses depoimentos que são interessantes, né? Para a gente ver realmente o que se passa. É verdade. E é uma leitura também interessante da gente fazer para a gente conhecer, né? A gente tem as obras de André Luiz posteriores, né? E a gente fala assim, André Luiz, ele trouxe o terra a terra, né? Ou seja, ele trouxe aquilo que a gente precisa saber com relação às nossas próprias condutas aqui e o que elas vão gerar no mundo espiritual. Mas nesse próprio livro, né, O Céu e o Inferno, a gente já tem muita coisa também, né, sobre isso. Mas André Luiz, o bom é que ele vai narrando, né, como é que foi a estada dele lá e o que ele sofreu de consequência dos comportamentos que ele teve aqui, né, é bem interessante. A felicidade para ele consistirá na satisfação dessas necessidades. A condenação resulta da impossibilidade de satisfazer seus apetites carnais no mundo espiritual, onde então se acha. Tais necessidades constituem-lhe uma condenação, pois somente ficaria satisfeita se pudesse saciá-las. Eu quisera poder dizer a toda a gente: analisa o caráter de tuas necessidades, dá-lhes o verdadeiro nome e depois pergunta a ti mesmo: serão tais vícios admissíveis no mundo espiritual? Podem achar em tal mundo sua legítima satisfação? E caso possam ser aí saciados, serão eles, porventura, daqueles que o espírito imortal não sinta profunda vergonha em confessar honrosamente que os tem e deseja satisfazê-los em face dos outros seres espirituais e imortais como ele? A necessidade de satisfazer aspirações espirituais de outras almas imortais, de procurar os puros gozos da existência, de inspirar a certeza da continuação da vida depois da morte, de cooperar por esse meio no grande plano da sabedoria e do amor supremos, o progresso adquirido por essa nobre atividade, tão digna como o desejo desinteressado do bem, permitem às almas a aptidão e o direito de serem recebidas nos grupos ou círculos de espíritos os mais elevados, os mais puros, os mais santos. Quando tivermos, ó veneranda Senhora, a íntima persuasão de que a necessidade mais natural que pode nascer numa alma imortal é a de aproximar-se cada vez mais de Deus e de assemelhar-se ao Pai de todas as criaturas, quando essa necessidade predominar em nós, então nenhum receio deveremos nutrir a respeito do nosso futuro, ao ficarmos despojados do corpo, essa espessa muralha que nos oculta o Criador. Então, vou dar uma paradinha aqui só para fazer alguns comentários, que eu acho bem importante, né?
No capítulo 28 do livro Nosso Lar, a gente cita muito esse livro, primeiro porque a gente está terminando o estudo dele, né, no nosso estudo de sexta-feira das obras do André Luiz, então fica muito marcado, né, algumas coisas para a gente. E porque André Luiz trouxe muita informação ali bacana para a gente entender o nosso compromisso, né, enquanto espíritos imortais que somos. Então, lá no capítulo 28 do livro Nosso Lar, André Luiz tem um diálogo com Tobias, dizendo assim: nossa, mas os espíritos chegam aqui arruinados, arrasados. Como assim? Passaram tanto tempo, às vezes, em locais penosos e nem assim não aprenderam, né? Chega aqui desse jeito. E o Tobias vai falar com ele assim: André, você não se lembra da forma como você chegou aqui? Era muito parecido. E você ficou um longo tempo no umbral. E aí ele traz aquela frase, né, que às vezes a gente não sabe muito bem de onde que vem. Ele fala: a natureza não dá saltos. A forma como nós deixamos a Terra vai ser a forma como a gente vai chegar no mundo espiritual. E esse início aqui me fez lembrar desse trecho, desse diálogo deles, né? Por quê? Olha como é que ele já tinha essa percepção, né? Que a gente não vai chegar lá diferente. E que a gente precisa cuidar das nossas necessidades aqui. Então, o que eu tenho de necessidade de comida, de bebida, de coisas materiais, né? O quanto que eu preciso estar satisfeito, muito satisfeito em tudo o que diz respeito à terra. E ele vai alertar: olha, vai chegar lá, você vai ser infeliz, porque você não vai ter acesso a essas coisas da forma como você tem aqui. Então, por exemplo, vai desde os vícios, né, vícios materiais, e aqui a gente está falando dessa coisa mesmo, né, vamos deixar os vícios morais para daqui a pouquinho. Falando dos vícios materiais mesmo, o fumo, as drogas de uma forma geral, as bebidas, a alimentação, né, excesso de açúcar. O açúcar, ele é a droga mais consumida no mundo hoje em dia, né? Às vezes a gente fica: mas como assim, açúcar é uma droga? É uma droga, né? Porque droga é tudo aquilo que tira a gente do nosso campo de ação mental equilibrado, né? É aquilo que vai mexer com o nosso sistema nervoso central. Então, assim, o açúcar é uma droga, né? Então, como é que está a nossa relação com essas coisas materiais? Né? A gente está pegando aqui esse ponto mais básico do dia a dia, né? Que é o que eu tenho comido, como é que eu estou usando aí essas minhas compulsões de uma forma geral, porque quando a gente chega no mundo espiritual, não é que lá a gente não vá conseguir suprir as necessidades básicas, né? Porque a gente chega lá com ainda a transição não é imediata, até porque a gente ainda é espírito imperfeito. Então, essa transição não é imediata. Então, a gente vê nas próprias narrativas do Nosso Lar que tem uma alimentação. Mas como é que é essa alimentação? Ela é fluídica, né? Lá não tem árvores com frutas, ou melhor, até tem, mas é tudo plasmado, né? Lá vai ter a comida que eu gosto? Pode ter, mas a gente vai ter a sensação só, né? Porque vai ser fluídica a comida. Às vezes pode ficar um pouquinho complexo para a gente entender, mas vamos acompanhando aí com a gente que nós vamos aprofundar um pouco isso, né? E pegando um gancho nisso tudo que você falou, Rosimar, o Lavater, ele não era
um estudioso, igual Kardec foi. Lavater, ele era um filósofo suíço e que escrevendo essas cartas, ele passava aquilo que parecia que ele conhecia a fundo, ele conhecia profundamente. Aí a gente pensa, poxa, mas como isso? O Kardec, a gente sabe que quando ele começou a pesquisar, ele começou a estudar, a fazer o estudo científico, ele teve como buscar aquilo, porque estavam acontecendo os fatos espíritas, as manifestações espíritas. O Lavater não. Aí eu pensei aqui, de que forma que ele captava isso tudo e expunha isso tudo? Poderia ser no desdobramento. Quer dizer, ele devia estar no mundo espiritual sempre, porque ele é de uma profundidade, um conhecimento que ele tem, porque quando ele fala disso aí, ele mostra também a perturbação, porque você pode levar tudo. Ele fala os vícios, ele fala dos vícios. E esses vícios perturbam o espírito, porque lá no mundo espiritual ele não vai ter isso. Ele só tem isso quando ele começa a obsidiar. Aqueles vícios que ele tinha aqui quando é encarnado, no mundo espiritual ele só vai ter se ele obsidiar um viciado encarnado. Que a doutrina espírita também ensina para a gente que há essas obsessões, que aqueles espíritos aqui, induzem o encarnado a consumir bebida alcoólica, a fumar um cigarro, a usar uma droga. Por quê? Porque eles têm aquelas sensações no mundo espiritual só desse jeito. Porque ele não vai chegar numa colônia, por exemplo, não vai ter essas coisas para ele. Comida farta, né? do glutão, a droga para o viciado em droga, o álcool para o viciado em álcool, o cigarro para o viciado em tabagismo. Então, ele mostra isso para a gente, claramente. Ele é claro nisso que ele está falando aqui. Não fiquei com dúvida nenhuma, né? E quanto a essa perturbação, mais para frente a gente fala um pouquinho. Mais um pouquinho também. Então, assim, eu acho que o grande convite, né, é a gente começar a se observar para saber. Eu acho que não tem esse mistério, né? Eu acho que a gente cria uma confusão tão grande quando a gente está aqui encarnado, que a gente acha que a gente encarna para sentir prazer, para aproveitar, para ser feliz. Na verdade, no processo que a gente está, nós encarnamos para evoluir. E junto com isso, Deus se aproveita de tudo, né? Porque nada na lei de Deus é desperdício, esse desperdício que a gente vê aí em todo quanto é lugar é nosso, a gente que criou aí esse hábito, esse mau hábito do desperdício do tempo, desperdício de alimento, desperdício de energia, desperdício de tudo quanto é jeito. Na lei de Deus não tem isso, né? A lei de Deus ela é de trabalho intenso o tempo todo, né? Então, se aproveitando disso, a lei ela proporciona que a gente se reajuste. Então, a gente acaba sofrendo, a gente acaba tendo dores, porque a lei faz a gente se reajustar enquanto a gente está no caminho. E aí, a gente se compromete quando a gente se perde nos prazeres únicos e exclusivos da Terra. Né? A gente já conversou um pouco sobre isso, mas sempre vale a pena, né? Você trouxe essa questão das obsessões. Pode não ser uma obsessão direta de um inimigo perseguindo o outro, mas é o que a doutrina espírita, né, os livros, de uma forma geral, os livros subsidiários, vão falar para a gente do vampirismo, né?
O que é o vampirismo? É essa obsessão em que um espírito se vincula ao outro única e exclusivamente com o propósito de se apropriar daquela sensação ali do vício, né? E seja eles quais forem os vícios. Então, não é como a gente vê essas obsessões, né? De um espírito perseguindo o outro porque tem coisas para reajustar e se torna aquele obsessor que vai várias encarnações perseguindo, né? Mas ele se vincula única e exclusivamente com esse propósito. Então, por exemplo, aquele espírito que consegue vencer um vício, aquele espírito que precisa da sensação se afasta dele. Ele não fica ali, né? Então, não é interessante isso para a gente compreender o quanto que é importante a gente vencer as nossas inclinações enquanto nós estamos aqui, na Terra. E é preciso, para isso, a gente fazer um exame de consciência verdadeira da nossa relação com a matéria aqui. Não adianta a gente ficar se tapeando, né? Às vezes a gente entra para a doutrina espírita e porque a gente tem esse contato mais efetivo com o mundo espiritual, que não é privilégio do espírita, a comunicação com os espíritos, ela acontece desde sempre, e Jesus trouxe isso muito claro no Evangelho. Então, por isso que a gente não se admira de ver que antes que Kardec trouxesse a codificação, já tinham pessoas falando, vivenciando essa experiência, né? Então, assim, esse fato de haver essa comunicação, ela não é nenhuma novidade, né? Ela sempre aconteceu. Mas a gente precisa conhecer qual que é a nossa relação com a matéria. Porque, conforme eu estava dizendo, às vezes, pelo fato da gente se tornar espírita, a gente acha que a gente é um ser espiritualizado já. Mas a gente continua com os mesmos comprometimentos, né? E aí a gente vai até arrumando, assim, frases de efeito, né? Não, às vezes, vou pensar numa frase aqui para também não fazer uma crítica aqui que não seja para mim, né? Porque sou eu que preciso me conhecer. Mas, às vezes, a gente se coloca numa condição em que a gente não quer abrir mão dos nossos vícios materiais e a gente quer, meio que forçadamente, dizer que nós somos espíritos imortais. Mas quando a gente faz esse exame de consciência verdadeiro com a nossa relação da matéria, a gente vê que a gente não está vivendo como espíritos imortais. A gente está vivendo como seres materiais. Né? Então, assim, nem vou trazer exemplo aqui não, que eu acho que essa frase ficou melhor do que qualquer exemplo. Para não causar nenhum constrangimento também de eu estar falando algo que eu não seja para mim, né? Ô, Rosimar, então, e tem a ver também, isso tudo que o Lavater colocou nesse trecho que você leu, a questão da sintonia, da influência espiritual, né? Nessa questão dos vícios. Porque se você é uma pessoa que está aqui encarnado, com vícios, você, com a lei de sintonia, você vai atrair um espírito que também é viciado. Ele não vai ficar te influenciando porque ele é seu inimigo do passado, querendo vingança. Não, ele vai ficar com você porque ele pode usufruir do mesmo vício seu, da forma dele. Né? Então, claro que ele vai te influenciar. A gente já estudou no Livro dos Espíritos que eles nos influenciam a todo tempo. Vai depender da sua sintonia, né? A lei de atração. Quer dizer, olha só o que o Lavater já vai falando nesse estudo aí, né?
E a questão também que isso é permitido por Deus, né, Rosimar? Porque a gente está aqui para viver a vida. E é colocado para a gente a tentação desses vícios, né? Olha aqui, o que o Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele fala assim, ó, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, tá? A não ser assim, quer dizer, então, aquilo está com a gente. Todas as virtudes, né? Tudo aquilo que você aprende de bom e tudo aquilo que você faz que não é bom, né? Os vícios são inerentes ao espírito. Então, é o espírito que leva aquilo. Não é o homem que está encarnado ali, não. O homem que está encarnado, ele faz, ele usa aqueles vícios. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. Entendeu? Então, tá aí. A gente tem o livre-arbítrio de usar dessas sensações, desses prazeres que tem aqui para nós, ou não. Aí a escolha é nossa. Só que isso tudo vai fazer parte do nosso espírito. Vai ficar gravado com a gente ali. Aquilo que a gente aprendeu e aquilo que perturba a gente. Então é inerente ao espírito. Quando você desencarna, vai para o mundo espiritual, encarna outra vez, pode ter aquela tendência. É aonde você vai lutar para não se dar as suas más tendências, né? Tentar sempre melhorar isso para você poder evoluir. Então é permitido por Deus essas coisas estarem aí na vida para a gente usufruir, dependendo da nossa escolha, dependendo do nosso livre-arbítrio. Verdade. Vou caminhar mais um pouquinho aqui, então. Esse corpo material que nos separa dele será decomposto, e o véu que nos tolhia a vista do mais santo dos santos será rasgado. O ser adorável, a quem amávamos sobre todas as coisas, terá então, com suas esplendorosas graças, livre entrada em nossa alma, sedenta dele, e que então o receberá com alegria e amor. Desde que o amor de Deus seja o maior de nossa alma, esta por obra dos esforços empregados para se aproximar e se assemelhar a Ele, em seu amor vivificante da humanidade, esta alma desembaraçada do seu corpo, passando sucessivamente por muitos graus para aperfeiçoar-se cada vez mais, subirá com assombrosa velocidade até o objeto da sua mais profunda veneração e de seu amor ilimitado, até o inesgotável manancial, único que poderá satisfazer todas as necessidades e aspirações. Nenhuma vista débil, enferma ou coberta de névoa poderá fixar-se no sol. Do mesmo modo, nenhum espírito impuro envolto na névoa formada por uma vida exclusivamente material poderá, embora libertado do corpo, suportar a vista do mais puro sol dos espíritos, em sua esplendorosa luz. Não poderá ver esse foco de que partem raios de luz e de sentimentos infinitos que penetram todos os recessos da criação. Quem melhor do que vós, Senhora, sabe que os bons são atraídos para os bons, que só as almas elevadas sabem gozar da presença de outras almas delicadas. Quem for conhecedor da vida e dos homens, esse que muitas vezes se tem encontrado na sociedade com aduladores pouco recatados, com efeminados e pessoas sem caráter, presurosas, sempre em fazer sobressair a palavra mais insignificante, a menor alusão, para mendigarem favores,
Quem conhecer os hipócritas que buscam cuidadosamente penetrar o pensamento dos outros para interpretá-los em sentido contrário ao verdadeiro, esse homem superior, digo, deve saber como e quanto essas almas vis e escravas se sentem subitamente feridas e trespassadas por uma simples palavra pronunciada com firmeza e dignidade, e como ficam elas confundidas ante um olhar severo que lhes faça sentir que são conhecidas e julgadas pelo seu justo valor. Quão penoso lhes é, então, suportar a presença de um homem honrado. Nenhuma alma vil e hipócrita pode sentir-se bem ao contato de uma alma nobre e enérgica, que lhe penetrou os sentimentos. A alma impura, que deixou o corpo, deve, por sua natureza íntima, como que atuada por força oculta e invencível, fugir à presença de todo ser puro e luminoso, a fim de lhe ocultar, tanto quanto for possível, as imperfeições que não pode esconder de si e das suas iguais. Ainda que não estivesse escrito, ninguém poderá ver o Senhor sem estar purificado. Essa ideia permanece na ordem natural das coisas. Uma alma impura está naturalmente colocada em condições de não poder entreter relações com uma alma pura, e mesmo de não poder ter simpatia por ela. Uma alma que teme a luz não pode, pela mesma razão, ser atraída para o manancial da luz. A claridade, sem mescla de trevas, deve abrasá-la como um fogo devorador. E quais são, Senhora, as almas a que chamamos impuras? Creio que são aquelas em quem nunca despontou o desejo de purificar-se, de corrigir-se, de aperfeiçoar-se. Creio que são aquelas que jamais se curvaram ao elevado princípio do desinteresse, aquelas que se constituíram o centro único de todos os seus desejos e de todas as suas ideias, aquelas que se consideram o objetivo de tudo o que existe e que somente procuram um meio de satisfazer suas paixões e seus sentidos, aquelas, enfim, em quem dominam o orgulho, o egoísmo, o amor próprio, o interesse pessoal e querem, ao mesmo tempo, servir a dois senhores que se contradizem. Então, vou dar uma paradinha aqui, só para fazer um breve comentário. Aí depois só falta mais um trecho aqui para a gente terminar esse capítulo. Primeiro que ele traz essa questão, né, que você trouxe da lei de atração, né, que ela nos aproxima. Só queria fazer um pequeno comentário aqui, que eu passei aqui pelo item que ele traz um comentário, uma nota, né? Muitas coisas que a gente lê, elas trazem o espírito da época. Então, a gente precisa ter essa clareza de que em 1796, alguns termos, eles seriam, vamos dizer assim, apropriados para serem usados naquela época, mas que hoje a gente sabe que são totalmente inapropriados, né? Então, assim, todas as obras que a gente vai lendo, inclusive as obras de Kardec, têm expressões que são da época, né? E aqui a gente encontrou uma, né? Quando ele fala pouco recatados com efeminados, né? Então tem uma nota aqui falando que essas ideias refletem o espírito da época em que a obra foi escrita, mas que não condizem com os termos que nós devemos usar hoje, tá? Então queria só chamar a atenção para isso, para a gente não achar que ele está sendo, ele está usando os termos que eram próprios, que ele conseguia usar na época, né? Então, partindo daí, a gente vai dizer que existe essa lei de atração, que nos aproxima daquilo com que a gente tem sintonia e
às vezes nos repele daquilo que a gente não tem sintonia, com o que a gente não tem sintonia. Não é que a gente deve ficar só junto dos iguais, porque senão também a gente não cresce. Não é isso que eles trazem para a gente. Muitas vezes é nas diferenças que nós vamos aprendendo. Mas a gente precisa saber quem que a gente é de verdade e com quem que a gente está convivendo, para a gente não misturar coisas que são nossas com atitudes que são do outro e aquilo ali virar uma perturbação na nossa vida, né? Então, por exemplo, uma outra questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui, essa própria questão da gente saber até onde a gente pode ir em determinadas relações. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem determinados comportamentos que não são legais, mas eu dou conta de estar com ele nos lugares onde ele está. Então, a gente precisa se conhecer para saber até onde a gente dá conta. Acho que aqui eu posso trazer um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro do que eu estou querendo dizer. O Chico Xavier, nosso querido Chico, né? Ele fazia visitas a prostíbulos, né? O nome que se dava na época era casa de prostituição. Então, assim, muitas pessoas que viam aquilo julgavam o Chico, mas ele sabia até onde ele podia ir. E que ele podia ir ali, que ele ia influenciar aquele ambiente com a atmosfera dele, mas ele não ia ser influenciado por aquele ambiente. Mas para a gente saber isso, a gente precisa se conhecer. Né? Senão a gente vira um super-herói que pode tudo, que enfrenta tudo, e não é bem assim. Né? Então, por exemplo, a gente tem o exemplo do Divaldo também, Divaldo Franco, outro palestrante muito conhecido do movimento espírita. Ele e o Nilson fundaram a Mansão do Caminho e toda aquela obra belíssima. Quem não conhece, né, se alguém estiver assistindo aí que não seja espírita e não conheça o Divaldo, é só digitar Mansão do Caminho e vai aparecer toda a obra deles, maravilhosa. No início dos trabalhos, eles visitavam também esses locais. E qual que foi a orientação dos espíritos para Divaldo? Você deve continuar indo. O Nilson, por enquanto, não pode. Isso desmerece o Nilson? Claro que não. O trabalho dele foi maravilhoso, mas naquele momento ele ainda não tinha estrutura para suportar aquela paixão do mundo. Então ele precisava estar mais fortalecido. Olha que bacana. Isso é bacana. Quando a gente começa a ter essa maturidade para entender até onde que eu consigo ir. Então, assim, essa lei de atração, né, essa lei de afinidade, ela vai dizer que a gente, sim, se aproxima dos mais semelhantes. Mas não é que a gente tem que ficar só quem é igualzinho a gente, não. Só vou ficar com quem faz tudo que eu faço do jeito que eu faço. Não vou crescer em nada. Eu preciso de ter essa coisa que vai me polindo, como que chama aquela coisa que a pedra, é polir mesmo, né? A pedra vai se transformando para o melhor. Então, às vezes, eu tenho, sim, um contato com quem é diferente. Eu sou convidada a me aproximar de quem é diferente, mas para aprendizados, né? Rosimar, aproveitando aí que você falou da questão do Nilson, né? Que ele não
naquele momento, né, contactar com aquela paixão, vamos dizer assim. Então, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa a este excesso. Se torna um mal. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 908. Aí, voltando agora aqui, essa parte que você terminou de ler, que você já comentou um pouco, quando ele fala assim, que ele começa, né? Esse corpo material que nos separa dele será decomposto, e o véu que nos tolhia a vista do mais santo dos santos será rasgado. O ser adorável, quer dizer Deus, que a gente vai chegar até Deus. Aqui ele já começa a dar o sentido da vida. De onde eu vim, quem sou eu, para onde vou. Ele vai tudo aqui, ele fala que ele já fala do objetivo do espírito, que é chegar a Deus, que é conhecer aquele ser adorável. Olha só que bacana. Quando ele coloca isso aqui, eu fui levado a isso, ao sentido da vida, que a doutrina espírita mostra para a gente. É claro, né? E quando ele fala da questão de nenhuma alma vil e hipócrita pode sentir-se bem ao contato de uma alma nobre e enérgica. Eu estou vendo aí também o homem de bem. O verdadeiro homem de bem que a gente tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, e aquela pessoa que se sente mal quando ela está perto do homem de bem, porque realmente o homem de bem ele só traz lições para a gente. Às vezes o espírito imperfeito ele está tão arraigado naquilo que ele faz que ele acha que aquilo é certo. E quando alguém fala com ele, isso não é certo, ele fica até atormentado com essa questão. Ele começa a chegar na conclusão que realmente não é certo e que aquele tempo todo ele vinha achando que aquilo era certo. Olha só o que o Lavater trazia para a gente nessa época, nessas cartas. Cada hora eu fico mais impressionado, Rosemary. É verdade. E é bem interessante isso que você traz, né? Que quanto mais distante a gente vai ficando do sentido real da nossa existência, mais a gente sofre. E a gente vê a humanidade como é que está sofrendo hoje, né? As consequências desse distanciamento de Deus também. Então a gente precisa ficar alerta para isso, né? O quanto que a gente precisa encontrar esse verdadeiro sentido de ter uma espiritualidade, não é se transformar em espírita. A gente não está falando aqui de religião, mas a gente precisa acreditar que existe algo a mais do que a gente. Senão a gente vai ser esse aqui, né? Aquele que se considera o objetivo de tudo que existe e que somente procura um meio de satisfazer as suas paixões. Quando a gente se perde dessa essência, é isso que acontece. A gente começa a se achar a cereja do bolo, só o que eu faço que é importante, o jeito que eu penso é que é o verdadeiro, e a gente, na verdade, está o tempo todo sendo convidado a se transformar nessa essência divina, né? Foi bem interessante sua fala, para clarear mais ainda. Eu vou ler aqui o final, né? Faltam 2 páginas, e basicamente ele vai repetindo, né, essas expressões, aí a gente
finaliza aqui com, se você tiver algum comentário. Semelhantes almas devem encontrar-se depois da sua separação do corpo, segundo me parece, no miserando estado de uma horrível contemplação de si mesmas, ou, o que vale o mesmo, sentem reciprocamente um profundo desprezo por si e serão arrastadas por uma força irresistível para a esmagadora sociedade de outras almas egoístas. Então, tem uma nota aqui. Tudo se combina, se encadeia e procede das mesmas leis, embora os meios sejam diferentes. Lede a obra O Céu e o Inferno. O egoísmo, pois, é que produz a impureza da alma e acarreta o sofrimento. O egoísmo é combatido por alguma coisa de puro e divino que existe na alma, o sentimento moral. Sem esse sentimento, o homem seria incapaz de qualquer gozo moral, da estima ou do desprezo de si mesmo, da esperança ou do temor na vida futura. Essa luz divina é que lhe faz insuportável toda a obscuridade que existe em si, e eis aí a razão pela qual as almas delicadas, que têm o senso moral, sofrem cruelmente quando o egoísmo se apodera delas e as domina. Da concordância e da harmonia que se estabelece no homem, entre ele mesmo e sua lei íntima, dependem sua pureza, sua aptidão para receber a luz, sua ventura, seu céu e seu Deus, que então lhe aparece assemelhando-se a ele próprio. Aquele que sabe amar, Deus aparece como um supremo amor sob 1000 formas amantes. Uma nota aqui também. Atendendo-se ao fato de não ser ainda permitido conhecer o mistério da divindade, essa definição parece suficiente. E seu grau de felicidade ou de aptidão para fazer ditosos os outros são proporcionais ao princípio de amor que ele sente. Aquele que ama sem interesse vive em harmonia com o manancial de todo o amor e com todos os que nele bebem. Procuremos, pois, Senhora, conservar em nós o amor em toda a sua pureza, e seremos sempre atraídos para as almas amorosas. Purifiquemo-nos progressivamente das máculas do egoísmo, porque quando tivermos de abandonar este mundo, devolvendo à terra nosso invólucro mortal, nossa alma tomará seu voo com a velocidade do raio, até alcançar o modelo de todos os que amam e unir-se a ele com inefável alegria. Nenhum de nós pode saber qual será a sorte da alma depois da morte do corpo. Entretanto, estou plenamente convencido de que depois de rotos os laços da matéria, o amor purificado deve necessariamente dar ao nosso espírito uma existência feliz, um gozo contínuo de Deus e um poder ilimitado para fazer ditosos todos os que são aptos para a felicidade. Quão incomparável é a liberdade moral do espírito despojado do corpo. Com que ligeireza o espírito do bem, rodeado de clara luz, efetua a sua ascensão. A ciência e o poder de comunicar com os outros são seu patrimônio. Que luz emite de si, que vida se irradia de todo o seu ser. As mais límpidas claridades aparecem de todos os lados, a fim de satisfazerem suas necessidades mais puras e elevadas. Legiões numerosas de bons espíritos o recebem em seu seio. Vozes harmoniosas, radiantes de amor e de alegria, lhe dizem: Espírito de nosso espírito, coração de nosso coração, amor saído da fonte de todo o amor, alma do bem, tu nos pertences e nós somos teus. Cada um de nós te pertence e tu pertences a cada um de nós. Deus é amor e está conosco. Somos cheios da divindade e o amor encontra sua felicidade na felicidade de todos. Desejo ardentemente, venerada Senhora, que vós e vosso nobre e generoso esposo, o imperador,
tão inclinados um e outro ao bem, possais, do mesmo modo que eu, nunca ser estranhos ao amor que é Deus e homem ao mesmo tempo, e que seja concedido nos purificarmos por nossas obras, nossas orações e nossos sofrimentos, acercando-nos mais e mais daquele que se deixou elevar na cruz do Gólgota. João Gaspar Lavater, Zurique, 18 de agosto de 1798. Brevemente recebereis minha terceira carta. Vou falar bem rápido aqui, porque eu acho que não tem muita coisa que acrescentar de tudo que já foi dito, né? Pelo menos que eu percebo, não sei você. O que a gente precisa entender? Aqui no mundo material, a gente não consegue fazer essa diferenciação, né? Ela é quase que automática, essa lei de afinidade, ela é quase que automática, mas ao mesmo tempo a gente não sabe de verdade se a gente está aproximando porque tem afinidade para o bem ou para o mal, porque aqui nós somos bons e maus ao mesmo tempo. Nós temos luz e sombra. Não nos iludamos com isso. Nós ainda estamos aqui porque a gente ainda pratica atos ruins. Todos nós na Terra. Todos. Então, quando a gente fala dessa lei de afinidade, a gente fala, não, vai se aproximar de mim só quem for do bem. Não. Aqui a gente não tem como ver isso. Aonde que isso fica claro? E é bacana isso na fala dele aqui, na escrita dele na carta. Quando a gente desencarna, a gente vai se unir aos semelhantes. Então, por exemplo, se a gente praticou muito mal, não tem como a gente ficar no grupo dos espíritos bons e amorosos. Só quando a gente se melhorar. Que isso também não é uma fatalidade, que a gente vai ficar ali uma pena eterna, né? Kardec explicou isso já muito bem explicado. Mas a gente vai se reunir com aqueles que se afinizam com as mesmas coisas que nós. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está se relacionando aqui. Porque senão a gente começa a julgar muito o outro, achando que o outro está fazendo escolhas ruins. E aí, chega no mundo espiritual, a gente se depara com uma realidade muito triste e constrangedora, né? Da gente também ter vícios ainda. Então, a gente ir olhando para isso, e eu acho que a melhor forma que tem, né? É preciso que a gente se conheça para a gente não viver a partir da escolha do outro, né? Que grupo que eu quero estar? Em que grupo que eu quero participar? Então, eu tenho que começar a fazer um movimento aqui, desde já. É verdade, Rosimar. Interessante que quando o Lavater escreve aqui, ó, semelhantes almas devem encontrar-se depois da sua separação do corpo, segundo me parece, no miserando estado de uma horrível contemplação de si mesmo. Então, o que ela vai contemplar? Ela vai se envergonhar daquilo tudo que está acontecendo, porque ela vai ter noção. Então, aí vem a questão da perturbação, tá? Que a perturbação espiritual, quando você desencarna, você pode desencarnar em uma perturbação espiritual de tudo que você fez na encarnação. Então, é aquilo, você vai colher aquilo que você plantou. Às vezes você vem numa missão e você falha. No livro Transição Planetária, né, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de um hospital psiquiátrico no mundo espiritual para receber os espíritas. Então aí nós já estamos falando, os espíritas que já são espíritas e falham na encarnação, que vem com missão, né, projetos reencarnatórios. A mesma coisa ele fala aqui já, nessa época dessa perturbação espiritual,
e daquelas pessoas que vão te receber no mundo espiritual de acordo com aquilo que você plantou. Você vai colher lá no mundo espiritual aquilo que você plantou, né? Dr. Bezerra de Menezes foi recebido por, acho que é a Mãe Santíssima, se eu não me engano. Agora, já outros espíritos que eram uma pessoa do bem, mas saiu daqui ainda como espírita, falhando em alguns setores, ele foi difícil para passar para o umbral, para passar pelo umbral, porque a gente passa pelo umbral, não interessa, a gente vai passar, todos. Eu acho que esses... Oh, desculpa, pode falar. Tá dando um delay aqui, achei Não, que você tinha... Pode falar. Eu acho que esses exemplos que você traz, eles são importantes para trazerem para nós referências daquilo que a gente precisa fazer, porque não adianta a gente olhar para o outro e falar, tá vendo, o outro falhou, o outro conseguiu, o outro... Mas e nós? O que nós estamos fazendo diante das possibilidades e das portas que se abrem para a gente? A gente continua os mesmos, com as mesmas picuinhas, com as mesmas... às vezes, né, tem umas coisas assim, que a gente permanece no mundo infantil, né, às vezes. E só falando aqui para fechar essa fala, né, que eu acho que você já trouxe aí tudo que precisava trazer, mas a gente precisa crescer, a gente ainda está muito infantil, né? Uma coisa me desagrada, eu saio da doutrina espírita, porque ninguém pode falar assim comigo. Isso não pode ser desse jeito. Não pode por quê? Só porque eu não quero? Então eu ainda sou esse objeto de prazer meu mesmo, né? Se tudo tem que ser para mim do meu jeito, da forma que eu quero, eu ainda sou meu objeto de prazer. Tudo tem que me satisfazer, né? Então a gente precisa crescer, sair desse lugar, né? A gente já tem tanta informação, a gente já tem tanta orientação. Vê, olha, quando ele escreveu, ele falou: nenhum de nós pode saber qual será a sorte da alma depois da morte do corpo. Hoje nós já podemos saber, nós já temos material suficiente para saber qual que é a sorte de cada um, de acordo com o que ele faz aqui na reencarnação dele. E nós, né? A gente precisa voltar para nós. O que nós estamos fazendo? A gente ainda está com essas infantilidades uns com os outros, né? A gente ainda está nesse processo de pirracinhas, sei lá qual o nome que a gente queira dar, mas que não deixa de ser infantilidade, né? Porque prejudica a gente. A gente faz as coisas achando que a gente vai prejudicar o outro, mas está prejudicando a gente. É igual aquela história que todo mundo já sabe, né? Vou estar sendo repetitiva aqui. É uma pessoa tomar um veneno querendo que o outro morra, né? Não, eu vou me afastar disso, ou então eu não quero mais saber disso. Não, vamos lá. O que está me aborrecendo nessa história? Né? O que é que eu sinto quando eu tenho que passar por essa situação que se apresenta aqui? Não vamos abandonar, vamos refletir o que traz de reflexão, né, para cada um. Então, eu acho que essa carta que ele mandou para ela é muito importante, para que a gente possa refletir os nossos comportamentos aqui, enquanto espíritos imortais, vivendo uma experiência material. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse para a gente, assim, cada um a gente tem algumas possibilidades de interpretação, né? Não é a bel prazer, mas a gente tem. E a gente pode pensar o seguinte: olha, eu passei pelo mundo de provas e expiações, o mundo de expiações e provas, e eu venci esse mundo. Então, tenham bom ânimo, façam o que eu estou trazendo aqui para vocês, as lições
que vocês também vão vencer. Então, acho que é isso, né? Ótimo. Podemos encerrar por Perfeito. hoje. Se você não tiver mais nenhum comentário. Não tem não, Rosmar. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa, algum recado? Convidar todos que queiram participar, né? Nós temos aí várias atividades no Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. É só acessar o Instagram da nossa casa e lá tem acesso a tudo, né? A tudo que a gente faz. Na bio tem as salas de grupos de estudos, a nossa irradiação. Toda segunda e quarta nós fazemos uma irradiação. Pode deixar lá os nomes. A Mocidade Espírita Eurípides Bassanufo. Então, é só acessar, né, a página que tem acesso a tudo. As palestras de domingo às 18 horas, as nossas atividades de acolhimento e ajuda àqueles que estão necessitando, né? Nós encerramos aí a nossa campanha da Mocidade Espírita Eurípides Bassanufo para a reforma de um telhado de uma companheira que estava precisando, de uma família. Então, assim, a gente tem muitas atividades. Então, é bacana, quem quiser participar com a gente, dá uma chegadinha lá. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem que a gente ajuda. É isso, é um convite. Ótimo, perfeito. Então, eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Nós agradecemos Deus pelo nosso dia, pela vida. Agradecemos Jesus pelas suas bênçãos, pelo seu amor. Hoje, especialmente, nós pedimos à Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que abençoe aqueles espíritos e também aqueles nossos irmãos que vivem no sul do nosso país. Aqueles que estão sofrendo com aqueles alagamentos, aquela chuva que está acometendo aquela região nesse período, que ela possa envolver todos aqueles espíritos que desencarnaram e aqueles que estão lá sofrendo, aqueles encarnados, com o seu amor, com a sua proteção. Pedimos também o envolvimento naquele local daqueles espíritos que trabalham com o nosso querido e amado Dr. Bezerra de Menezes. Que eles possam amparar todos aqueles que lá sofrem. Que esses sofrimentos sejam amenizados por esses espíritos. Nós agradecemos também ao nosso querido Leon Denis por podermos estudar essas obras que ele deixou para a gente com amor. E que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo. E desde sempre somos agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.